Entrevista. E agora nós vamos aí do Estúdio 2 com o companheiro o Berimbau, que vai conversar com a senadora Gleice Hoffmann. Bom dia, Berimbau. Perfeito. A gente já tinha anunciado aqui a entrevista com a senadora Gleice Hoffmann, até para falar sobre esse momento que o Brasil está vivendo, sobre o que aconteceu no último domingo, no dia 17 de abril, e também sobre outros temas importantes da política brasileira. Senadora Gleice, se me ouve bem aí, se ouve o nosso retorno, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era, do Show da Manhã. É um prazer muito grande estar falando com vocês. Já estava com saudades, inclusive. Exato, senador. Obrigado aqui pela sua participação, é sempre uma honra. E a gente, é claro que não tem outro tema, né, mais importante que a gente possa debater, a não ser o que aconteceu no domingo, que foi aquela votação na Câmara dos Deputados Federais sobre o encaminhamento, a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ontem eu estava acompanhando até a fala também, nós colocamos aqui ao vivo a fala da presidente Dilma sobre tudo aquilo que aconteceu no Congresso Nacional. O que a senadora Gleice Hoffmann, que é também do Partido dos Trabalhadores, teria a dizer sobre tudo isso? Eu acompanhei a sessão, Berimbau, e infelizmente achei uma sessão que não foi qualificada e séria o suficiente para o tema que estava sendo debatido. Inclusive um jornal internacional disse que mais parecia um carnaval, uma sessão comemorativa. Em nenhum momento os deputados trataram do tema que foi objeto do pedido de impeachment, as pedaladas fiscais e os decretos. Eles trataram de vários outros temas, votaram em nome da família, da mãe, dos filhos, usaram bastante o nome de Deus, né, e muitas vezes em vão naquele momento, mas não votaram por aquilo que deviam votar. E nós, desde sempre, temos dito que esse processo é um processo que está viciado, porque como não tem o crime praticado pela presidenta Dilma, não caberia o impeachment. Por isso que a gente tem falado que isso é golpe. Uma das decisões mais difíceis da democracia é mudar o voto do eleitor. A Constituição prevê isso. Prevê no caso de impeachment, mas o crime tem que estar descrito de forma objetiva. E nós não temos crime de responsabilidade em relação à presidenta Dilma. Então, usar o impeachment para retirar a presidenta não é agredir a ela, mas é agredir a Constituição, agredir o Estado Democrático de Direito. Agora, ontem, até nesse discurso da presidente Dilma que eu estava acompanhando, nós transmitimos aqui, ela falava sobre as pedaladas fiscais, que é algo que ela praticou, mas que outros presidentes, governadores e outros políticos já praticaram. O que a gente podia falar dessa questão das pedaladas fiscais, Gleice? Olha, já praticaram mesmo. Inclusive tem uma entrevista do secretário de Fazenda aí do Paraná, eu até reproduzi no meu Face, que ele explica isso. Ele diz assim, pedalada fiscal não é crime. Quando a gente precisa ajustar o superávit, o resultado primário do orçamento, aí a gente ajusta e adequa o orçamento à realidade que nós temos. Então quem está falando é o secretário de Estado do Paraná, que fez isso aqui no Paraná. Então por que para a presidenta Dilma é crime e para os outros não é? Então, é uma decisão política. Tudo bem as pessoas terem oposição a ela, não gostarem, acharem que o governo está ruim. Isso é do jogo, mas isso a gente tem que resolver na eleição, né? O mandato da presidenta passa logo. Agora, as bases da democracia nós não podemos deixar para agilizar. Agora, a votação que nós tivemos aí, bem mais do que os 342 votos, a que a senadora atribui isso? A questão política, né? Descontentamento da Câmara com o governo e uma grande base de apoio que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tem. Que, aliás, é uma coisa até injustificável, né? O processo ser conduzido por ele, que é réu em vários processos, que responde a processos por crimes, por desvios, e ele conduzindo o processo de impeachment da presidenta e muita gente dizendo que votava pelo impeachment porque era contra a corrupção. Não tem lógica, igual do Paraná, a bancada do Paraná
majoritariamente votou contra a presidenta e a maioria disse que era contra a corrupção. Mas ninguém falou nada do governo do Estado, das denúncias que pairam sobre o governador Beto Richa, dos desvios na receita, dos problemas da educação. Então, até as pessoas têm posicionamentos diferenciados dependendo de quem está no cargo. Isso não é certo. Ou você tem uma linha de combate e isso atinge a todos, ou então você não pode ser respeitado. Senadora, esse processo ontem já foi entregue no Senado da República. Qual que é a expectativa da senadora e do Partido dos Trabalhadores? A expectativa é que a gente consiga, no Senado, fazer uma discussão mais de conteúdo, que a Câmara não fez. Os deputados não queriam ouvir sobre as pedaladas, sobre os decretos. No Senado é diferente, os senadores são mais responsáveis, se preparam mais para discutir e votar as matérias, e o que nós queremos é explicar que o fundamento do pedido do impeachment não está correto, porque não tem crime de responsabilidade. Eu acho que isso nós vamos ter espaço no Senado para fazer, pela postura que os senadores têm. Senadora, nós tivemos aquele episódio também que acabou repercutindo de forma negativa e a senadora ficou bastante triste com aquilo também, que foi aquela decisão da Polícia Federal, do indiciamento da senadora, aquela questão que voltou lá de trás em relação ao suposto $1 milhão que a senadora teria recebido, depois desse indiciamento foi anulado. Como é que a senadora está tratando essa questão? Olha, para mim foi importante essa decisão, o pedido do Procurador-Geral da República de anular o indiciamento, que desde sempre a gente falava e procurava mostrar que não tinha base para aquilo e a Polícia Federal não podia fazer o que fez, né? Ela é um órgão meramente investigativo. Quem tem que conduzir o processo é o Ministério Público. E o Ministério Público colocou as coisas no lugar novamente, anulando o indiciamento. Eu já disse várias vezes para você, Berimbau, para todos os ouvintes da Nova Era, que eu não tenho problema nenhum em responder as coisas das quais eu sou acusada, responder processos. Acho que uma pessoa que está na vida pública e tem seu nome envolvido com qualquer questão, tem que responder por isso. E eu faço isso de forma muito franca e aberta. O que não pode acontecer é injustiça no processo. Ou seja, fazer coisas que não estão com base na Constituição, usar a situação politicamente. O Procurador-Geral da República chegou a dizer no seu despacho que esse indiciamento da Polícia Federal não tinha outro objetivo senão me expor politicamente, utilizar um espaço de imprensa. Então não sou eu que estou falando, está lá no despacho. Então, foi importante que a justiça fosse feita nesse caso, Berimbau. E como eu disse para você, vou provar que não tenho nada a ver com isso, nunca pratiquei nenhum crime. Tudo que fiz em relação a pedir recursos foi para a campanha eleitoral, estão lá nas minhas prestações de contas. Minha vida é uma vida como eu entrei na política, não tem enriquecimento, tem uma vida modesta, como sempre digo, confortável, mas modesta. Então, assim, não aceito esse tipo de coisa e vou lutar muito para esclarecer tudo isso. Senadora, só uma última pergunta aqui para não tomar muito seu tempo. Nós temos agora, nós estamos prestes a uma eleição municipal. A senadora acredita que toda essa movimentação, impeachment, tudo isso que está ocorrendo, pode enfraquecer um pouco o Partido dos Trabalhadores para as eleições municipais? Vai ter impacto, sim, Berimbau. Já teve impacto prévio, né? Muitas pessoas saíram do partido porque não aguentaram a pressão. E como há uma carga muito negativa de críticas, né, ao PT, exposição muito negativa na mídia, as pessoas formam posição contrária, né, de crítica. E a gente não tem o mesmo espaço de mídia, os mesmos espaços na TV para explicar e esclarecer muitas coisas. Não estou dizendo que não tenha erro. Tem erro e acho que o partido está pagando pelos erros e está pagando caro. Mas tem muita coisa que é aumentada e coisas até inventadas. E a gente fica sem espaço. Mas, infelizmente, isso faz parte do processo político. Acho que essa eleição vai ser difícil, mas o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Ele não acaba assim. Tem um legado importante para o país. Fez muitas coisas boas também, então acho que a gente vai ter oportunidade de mostrar isso aí ao longo da história.
Senadora, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, principalmente por essa abertura de responder qualquer tipo de pergunta, de não fugir de nenhum tema, e sempre que a gente solicita aqui entrevista, a senadora está à disposição. Então eu queria agradecer a sua participação e dizer que quando quiser fazer algum esclarecimento a gente está à disposição, e deixo também agora à sua disposição se a senadora quiser fazer mais algum comentário. Só quero agradecer, Berimbau, a oportunidade de sempre estar falando com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Nova Era, aí do Vale. A gente tem feito um trabalho aí com os prefeitos, com a área de saúde. Reafirmar minha disposição aqui de trabalhar pelo Paraná, pela região, em Brasília. Esses momentos são realmente muito tumultuados, é difícil a gente sair daqui, principalmente agora com a chegada do processo de impeachment no Senado. Nós vamos ter dias corridos para contar prazos, então nós vamos acompanhar esse processo aqui. Até maio o envolvimento vai ser muito grande, mas logo que passe essa situação, a gente vai voltar a fazer as visitas no Estado, conversar com o pessoal, porque essa também é a nossa função. Então, te agradeço muito, um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes da Nova Era e para todos aí do Vale do Ivaí. Obrigado mais uma vez, senadora. Aí a participação ao vivo, direto de Brasília, começamos com a senadora Gleice Hoffmann. Como eu disse, no dia de ontem, nós ouvimos aqui uma entrevista com o deputado federal Sérgio Souza, ele que falou a nossa reportagem, ele é a favor do impeachment.